Pessoal, bom dia. Bom dia. Que animação, hein, gente? Bom dia! Bom dia! Aí! O coração começa a palpitar mais forte, né? Vai chegando próximo do dia. Por mais experiência que vocês tenham já, de repente alguns já fizeram vários concursos, alguns até já trabalham em algum órgão público aí, mas a responsabilidade de um bom resultado nos dá essa expectativa e nós temos que ter esse autocontrole realmente, manter a mente ali tranquila, porque no dia o bicho pega, né? E o mais gostoso de tudo isso, gente, que não pega só para nós, pega também para os nossos concorrentes. Então, nós estamos todos no mesmo barco e ganha nesta navegação aquele que for mais centrado, que conseguir manter a sua calma. Veja bem, eu não disse que quem ganha é quem tem mais conhecimento. Porque quem tem mais conhecimento, mas não tem este autocontrole, pode no dia se dar muito mal. Né? Tenho experiências bem próximas de mim. Né? Uma filha minha foi fazer o concurso da OAB e muito nervosa, muito conhecimento ela tinha, foi fazer a prova, quando saiu de lá, em prantos. O que foi? Ela começou a olhar, pai, eu sabia essa, eu marquei errado. Eu sabia essa, marquei errado. Eu sabia essa, marquei errado. Então vejam bem vocês, precisamos deste controle. Porque vamos buscar conhecimentos e temos ele e de repente o nervosismo na hora faz com que a gente erre. Tá? Então muita tranquilidade, o nervosismo está para todos, tá? Mas vamos lá. Falando em lógica, né? Raciocínio lógico, matemático. Esse é o grande divisor de águas. Vocês viram o que o professor falou aqui? Não faço português depois de lógica. Mas, assim, é um tanto relativo isso, porque vai depender muito de cada um, de como que vai encarar esse processo. Tá? Mas uma coisa ele falou aqui que eu assino embaixo. Uma vez marcada uma questão, não fique mais pensando nessa questão. Vá para frente, porque isso vai atrapalhar você. Nós temos pouco tempo, tá? Eu selecionei aqui alguns assuntos. Está sendo um passador aqui, né? Eu selecionei aqui alguns assuntos para a gente recordar nessa reta final. Tá? Vamos falar um pouco aí de estrutura lógica, tá? Vamos falar um pouco de medidas de tendência central, que é uma parte da estatística, que também vai estar presente lá. E vamos também falar um pouco aí da compreensão e elaboração da lógica, né? Que é o raciocínio verbal, matemático, sequencial. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Todo aulão de véspera é um aulão de aposta, tá? Então, a gente está fazendo aposta naqueles, dentre os principais assuntos, aqueles que precisam cair. Então, dentro da estrutura lógica, o que a gente precisa recordar aqui, tá? Que a estrutura lógica, ela é pertinente ao campo matemático, e aqui a gente tem duas situações. Ou a gente encaminha para uma lógica puramente matemática, ou por uma lógica de interpretação, tá? Pode ocorrer também de acontecer as duas ao mesmo tempo, de exigir de nós um cálculo, um raciocínio matemático, mas também uma análise de interpretação de texto, tá? A prova ela vai oferir exatamente essa questão da estrutura que eu falei. Proposições, gente. No decorrer do curso, vocês devem ter estudado o que é uma proposição lógica. Aquilo ali, muito embora não está estampado lá no edital, esse item específico, mas ele é um pré-requisito para você estudar a estrutura lógica. Você tem que saber o que é uma proposição lógica, você precisa saber o que é uma tabela verdade, tá? E aí a gente vai trabalhar essa ideia. Então, uma proposição é toda sentença que pode ser, digamos assim, classificada como verdadeira ou falsa. E é nesse sentido que a gente vai estar trabalhando aqui. Cuidados, tá? Respostas absurdas, tá? É muito importante a gente estar levando em consideração isso.
E uma coisa que eu já chamo a atenção de vocês é que nós não podemos deixar de sermos arbitrários, tá? Nós não podemos, o nosso achismo falar mais alto. Uma das, digamos assim, definições da lógica que garante a compreensão é entender que o raciocínio lógico é um conjunto de regras, de regulamentos, de normativas. Portanto, não é o que eu acho, o que eu quero, o que eu desejo, mas sim o que a regra determina, o que a regra fala a esse respeito, tá? E quando a gente não faz essa distinção, nós corremos o risco muito grande de deixar o achismo falar mais alto. Então, o sol é azul. Aí você fica, sol é azul? Não, o sol é amarelo. Está errado. Mas eu não posso levar em consideração o que eu acho. Se o texto está dizendo, considere como verdadeiras as alternativas, e lá diz que o sol é azul, então o sol é azul. Entenderam o que eu quero dizer com relação ao que nós interpretamos de verdade ou falsidade no mundo e o que é regra? Então é nesse sentido, tá? Aqui é um exemplo de, está dizendo que as pessoas foram pescar e Luísa foi à praia, mas você conhece elas, tem amizade com elas e sabe que não foi. Não podemos deixar isso falar mais alto. Bom, os conhecimentos necessários que eu falei, então espero que vocês tenham estudado isso. No decorrer aqui a gente vai relembrar algumas dessas questões aqui, principalmente a tabela verdade. Tabela verdade, conectivo, e, ou e se, então, são os grandes campeões, tá? Bom, vamos lá. Vamos fazer agora essa relação arbitrária. O que é essa relação arbitrária entre pessoas? É quando nós vamos ser postos diante de uma circunstância e a gente tem que fazer um comparativo entre a relação que está sendo imposta, que pode ser de idades, de posicionamento numa fila, de uma profissão, e aí ele vai nos dar uma série de características, e eu vou analisar característica por característica, e com base nisso eu vou classificar aquele contexto que ele está me propondo ali. Então, nesta análise, nós temos três situações, three situations, tá? Ou você pode estar diante de uma análise que vai ser verdadeira, tá? Aí, nesse caso, não tem o que discutir, se é verdadeiro, é verdadeiro, pronto, tá? Você pode estar diante de uma outra afirmativa que seja falsa, então aquilo ali é falso, pronto, também não tem o que se discutir. O que é verdadeiro, o que é falso. Mas você pode estar diante de uma situação que é impossível de dizer. E aqui que muitas vezes o concurseiro meio que se embaralha e tem dificuldade de poder tomar uma decisão. Mas na lógica nós temos o seguinte, na dúvida, cancela, é nulo aquilo, não é aceito como verdade, tá? Então toda vez que você estiver diante de uma situação que pode ser que sim, mas também pode ser que não, a dúvida você exclui, tá? E se você estiver diante de uma situação que você não encontra sustentação no texto, olha, o texto não me diz nada a respeito disso. Se ele não te diz nada, você não pode dizer nada. Mas eu sei que... Não. É seu, não pode. Tem que estar escrito no texto, tá? Então, mesmo que você tenha conhecimento sobre aquilo que está sendo abordado, saiba uma verdade sobre aquilo, se não tiver expresso no texto, não pode ser considerado como uma resposta válida, ok? Então, impossível de dizer, vai ter situações assim. Então, a dica é a seguinte, ó. A interpretação de texto... Então, aqui entra muito o português, né? Vocês acabaram de trabalhar isso. Só que essa interpretação, veja bem, tem que estar inserida no texto. Tem que estar inserida bem no texto. Você não pode interpretar nada que não esteja ali. Não pode deduzir outras coisas, tá? A segunda dica é
aproveitar o que está escrito, né? E entender exatamente o que está escrito. É aquilo que eu falei. Se lá está dizendo que é tal coisa, então vai ser assim. E, por último, limitar o entendimento ao que está. É não querer, mas eu tenho mais conhecimento, vou ampliar isso aí. Não. Temos que ser imparciais e aceitar só o que está lá. Vamos aqui, eu trago esse primeiro exemplo aqui, ele é um exemplo bem clássico, tá? Eu vou fazer com vocês e depois, na sequência, eu vou dar um outro para vocês experimentarem. Então, veja bem como que nós temos que proceder, tá? Oi? Sim, vai ter acesso a esse material. O João já deve ter me enviado, se não, acabando aqui, ele já envia, tá? Não precisa preocupar em copiar agora, não. João, Antônio e Carlos participaram de uma corrida e ficaram nas 3 primeiras posições. Não necessariamente nessa ordem. Considerando que João sempre fala a verdade, Carlos nunca fala a verdade, e Antônio às vezes fala a verdade, analise. Aí nós temos aqui 3 situações. O que chegou primeiro disse, eu sou Antônio. O que chegou segundo disse, João é quem chegou em primeiro. O que chegou em terceiro disse, Carlos é quem chegou em primeiro. A ordem do primeiro ao terceiro colocado é, respectivamente, aí eu tenho aqui as alternativas. 30 segundos só para vocês pensarem nessa questão. Não precisa resolver, não. Só tenta criar como que você poderia fazê-la. Sentiu a questão? Então vamos lá. Como que eu devo me comportar diante de situações assim? Observe que eu tenho aqui 3 informações referente ao posicionamento de como cada um desses 3 participantes reagem frente a uma fala. Um sempre fala a verdade, o outro sempre mente e o outro às vezes fala a verdade. Aqui um disse assim, o que chegou em primeiro disse, eu sou Antônio. Então observem que o exercício quer que a gente encontre o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado nessa ordem. Eu vou, a partir da primeira informação, tentar enquadrá-la ali. E vou fazer o julgamento, se isso tem procedência ou não tem procedência. O objetivo aqui é encontrar quem fala a verdade. Se eu souber quem fala a verdade, automaticamente eu consigo estabelecer essa ordem. Então, esse vai ser o grande desafio. Vamos para o que o primeiro disse. Eu sou Antônio. Ele falou aqui, o primeiro falou, eu sou Antônio. Olha só o que o segundo disse. João é quem chegou em primeiro. Se João chegou em primeiro, pode ser Antônio ali? O que chegou em primeiro disse, eu sou o Antônio. O que chegou em segundo disse, João é quem chegou em primeiro. E o que chegou em terceiro, Carlos é quem chegou em primeiro. Carlos em primeiro. Vou colocar aqui. João chegou em primeiro.
apagar isso aqui. E aí, gente? Qual a análise que a gente faz aqui? Quem fala a verdade? João. Por que você acha que é João que fala a verdade? Bem, a lógica dele faz bastante sentido. Se quem chegou em segundo diz que João chegou em primeiro, e se o que chegou em terceiro diz que Carlos é quem chegou em primeiro, e aí? Vamos fazer assim apostas. Vamos fazer apostas. Vamos supor que quem chegou em primeiro fosse João. Se João chegou em primeiro, o segundo ali está dizendo que João chegou em primeiro. Nas respostas não tem. Começa ou é Carlos, ou é Antônio, um dos três em primeiros, tá? Uma das saídas seria a gente trabalhar com as respostas. Você pega a possibilidade, por exemplo, de Antônio chegar em primeiro. Se Antônio chegou em primeiro... Oi? Sim. Se Antônio chegou em primeiro, o que vai acontecer? Carlos chegou em segundo, mas aqui está dizendo que Carlos é quem chegou em primeiro. Então não está certo, não vai funcionar. Antônio chegou em primeiro, Carlos chegou em segundo, está errado, porque Carlos chegou em primeiro, foi o terceiro. Até eu me confundi nessa aqui agora, viu? Você está vendo como que as questões são, né? Vamos lá, muita calma nessa hora. Carlos, tá, olha aqui o segredo, gente. Eu fiz aqui o que eu falei para vocês que não era para fazer. Aliás, eu falei para vocês o que era para fazer e não fiz aqui. Gente, eu estou indo aqui nas afirmativas, mas a gente esqueceu que aqui, ó, Carlos nunca fala a verdade. João sempre fala a verdade. Então, ó, eu bugando aqui na questão. Voltando. Preste atenção no texto. Gente, tudo proposital aqui, só para mostrar para vocês que tem que prestar atenção. Olha só, eu tenho que ir naquele que fala a verdade. Então, quem fala a verdade? João. O que João disse? João fala a verdade. Se João fala a verdade, aqui não fala quem é. Tá, ele fala assim, eu sou Antônio. Eu sou Antônio, o primeiro. O que Antônio faz? Às vezes fala a verdade. O que Carlos faz? Nunca fala a verdade. O que Carlos falou? Carlos não falou. Carlos não é o primeiro. Não é o primeiro por quê? Não tem. O primeiro fala, eu sou o Antônio. Vamos de novo aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro, segundo e terceiro. Eu chuto essa questão, é uma saída também, mas não, dá para resolver. Olha só, o João sempre fala a verdade. O Carlos nunca fala e o Antônio às vezes fala. Então, o primeiro disse, eu sou Antônio. Antônio às vezes fala a verdade. Pode ser que seja ele? Pode, às vezes ele fala. Então, há uma possibilidade do primeiro ser Antônio. O segundo disse,
João é quem chegou em primeiro. Então, se é João que chegou em primeiro, o Carlos nunca fala a verdade. Sim. Calma. Um de cada vez. O porquê que você falou que é João, não entendi. Sim, a possibilidade do Carlos estar falando aqui, porque ele pode estar mentindo, mas poderia ser o Antônio também, que às vezes, tá? O que chegou em terceiro, Carlos é quem chegou em primeiro. Tá. Vamos partir agora desse princípio e fazer essa análise. Se Carlos chegou aqui em primeiro, então foi João que falou aqui. Carlos é quem chegou em primeiro. Tá? Se o que chegou em segundo disse, João é quem chegou em primeiro. Aí ferrou aqui. João. Tá. Exatamente, ó. Matou a charada agora. Vamos partir do princípio que a fala é do João. Se for João, ele vai dizer, eu sou o Antônio, ele só fala a verdade. Então, não é João o primeiro, certo? Se for João aqui, o que chegou em segundo disse, João é que chegou em primeiro? Não também. Se for João aqui, Carlos é quem chegou em primeiro? Sim. Ele só fala a verdade. Então, matou o primeiro. Matou. Porque... Exatamente. Aí o João veio para cá. A gente parte da verdade. Da verdade. Se for João que disse isso, o que chegou em primeiro disse, eu sou Antônio. Aí está errado, porque é João. Então, foi essa a definição que foi feita. Ficou claro ou ainda restou dúvida? Olha só. Aqui. Eu já buguei em questão, mas nunca deu branco geral assim, não. Acontece. Olha só. Amanda, Brenda e Carme são médica, engenheira e biblioteconomista. Não necessariamente nessa ordem. Comparando a altura das três, a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda, é a mais baixa. Sabendo-se também que a engenheira é a mais baixa do que Carme, é necessariamente correto afirmar que. Outra situação parecida com aquela, onde a gente tem que, com base no texto aí, classificar quem é cada uma das profissões aqui estampada nas alternativas. Então, vamos pensar um pouco nessa daí. 3 pessoas, procurem, de preferência, analisar aqui, tá, gente? Talvez na internet vocês encontrem isso, mas o ideal agora é a gente tentar encontrar a resposta sozinho aqui. Não necessariamente nessa ordem, comparando a altura das 3, a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda, é a mais baixa.
Sabendo-se também que a engenheira é mais baixa do que Carmen, é necessariamente correto afirmar que. 30 segundos aí. Esse tipo de exercício, gente, eu aconselho vocês a fazerem usando uma tabelinha, tá? Eu aconselho a fazer a tabelinha. Pega na prova lá, faz um rascunhozinho, faz um quadro. Facilita, facilita, tá? Porque se a gente tentar fazer só mentalmente, nós vamos correr um risco aí de se atrapalhar, tá? Então vamos lá. Eu tenho Amanda, Brenda e Carmen. Amanda, Brenda e Carmen. E aí a gente tem as seguintes profissões aí. Médica, engenheira e biblioteconomista. Esse tipo de exercício eu faço assim. Primeiro, eu vou eliminando, de acordo com as informações, aquilo que eles não são, que já está claro no exercício. Por exemplo, a primeira informação diz assim, ó, a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda. Ponto, para aí. Brenda não é biblioteconomista. Muito bem. Então, aqui em Brenda, eu já descarto a possibilidade dela ser biblioteconomista. Depois, que é a mais baixa, ou seja, a melhor amiga dela é a pessoa mais baixa, tá? Então, a biblioteconomista, que é a melhor amiga de Brenda, é a mais baixa. Sabendo-se também que a engenheira é mais baixa do que Carmen, olha só. A pessoa mais baixa das três na profissão é quem? Não, a biblioteconomista. Mas ele falou que a engenheira é mais baixa do que Carmen, tá? Então, Carmen não é engenheira. E nem biblioteconomista, já que Carmen é mais alta que essa e a biblioteconomista é a pessoa mais baixa, então Carmen também não é biblioteconomista. Sobrou para Carmen o quê? Ela é médica. Bom, se a biblioteconomista é a melhor amiga de Brenda, tá? Então Brenda não é biblioteconomista e Carmen é médica, o que sobrou para Amanda? E Brenda, nesse caso, vai ser engenheira, foi a única coisa que sobrou. Vocês viram que, na medida que a gente vai desconfigurando algumas informações, a gente vai ficando mais próximo das respostas. Mas aqui a saída é tabela. Ficou claro isso? Recomendação, amanhã, faz uma tabelinha, caso caia exercício parecido com esse, e vai ticando o que é possível, o que não é possível, e vamos eliminando essas respostas, ok? Então, dentre as alternativas aqui, né, Amanda é biblioteconomista, porque eu tinha que analisar uma por uma, tá? E aí, a única que satisfaz aqui. Olha só esse outro. 6 pessoas, dentre as quais está Elias, estão aguardando em uma fila para serem atendidos pelo caixa de uma loja. Nesta fila, Carlos está à frente de Daniel, que se encontra imediatamente atrás de Bruno. Felipe não é o primeiro da fila, mas está mais próximo do primeiro do que do último. Sabendo que Ari será atendido antes do que Carlos, e que Carlos não é o quarto da fila, pode-se concluir que a pessoa que ocupa a quarta posição da fila é. 30 segundos aí para vocês pensarem na questão. Tem que tentar pelo menos encontrar uma.
Esses 30 segundos aí são importantes, gente, para você dar o pontapé inicial. Caiu no concurso, e agora? O que eu respondo? Pode chutar, não. São 20 questões de conhecimentos básicos, né? Aí, dividido entre língua portuguesa, conhecimentos específicos e raciocínio lógico, né? Não sabemos ao certo quantas questões serão ali, mas eu acredito que pelo menos umas 3 a 4 questões de raciocínio lógico deve ter. E uma delas, com certeza, vai ser alguma coisa desse tipo aqui, ó. A outra deve ser de estatística, que eu também aposto que a gente vai ver agora, né? A estatística nós temos 2 partes. A gente tem uma parte que é um pouco mais simples e temos uma parte que é mais complexa, que é o estudo lá da variância, do desvio padrão, que são assuntos que exigem um cálculo. Inclusive, que se cai uma questão lá para você calcular uma variância, é melhor chutar do que ficar 10 minutos fazendo a questão, né? Se eles pedirem para calcular uma variância, porque é muito tempo que se gasta, principalmente sem calculadora. E dependendo de quantos valores tiver, você vai gastar mais tempo ainda. Então, não é aconselhável você ficar fazendo 10 minutos uma questão, né? Mas pode ocorrer de acontecer. Bom, vamos lá. E aí, qual é a resposta? Vamos lá. Como que eu resolvo, professor? Nós temos uma fila, correto? Quantas pessoas? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma fila com 6 pessoas. Agora, vamos para o que o texto diz. O texto diz assim. Elias é uma dessas pessoas, está aguardando numa fila para ser atendido. Nesta fila, Carlos está à frente de Daniel. Até aí, dá para eu posicionar eles? Tem várias variáveis. Várias variáveis. Carlos pode estar aqui, Daniel aqui, Carlos aqui, Daniel aqui, enfim. Estar na frente não é necessariamente imediatamente à frente. Então, por enquanto, considerando que aqui seria o primeiro, a leitura aqui da direita para a esquerda, tá? Vamos colocar aqui, da esquerda para a direita. Aqui vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexta posição na fila. Aí, continuando, que se encontra imediatamente atrás de Bruno. Aqui tem uma informação importante, que Daniel está imediatamente atrás. O que quer dizer essa palavra imediatamente atrás? E na sequência, vem o... Não, o Bruno, tá. O Carlos pode estar uma posição à frente, 2, 3, ele só está à frente. Então, é indeterminado ainda. Mas Bruno e Daniel, não. Quando vier um, imediatamente vem o outro. Então, veja bem, se eu, por exemplo, colocar Bruno aqui, Daniel viria aqui. Se eu colocar Bruno aqui, Daniel viria aqui. Tá? Então, posso colocar Bruno aqui e Daniel aqui. Isso que quer dizer imediatamente, ok? Mas ainda não dá para posicionarmos eles. Felipe não é o primeiro da fila. Opa, já sei que Felipe não está aqui, tá? Mas está mais próximo do primeiro do que do último. Aí, veja bem, agora eu consigo já visionar. Se ele está mais próximo do primeiro do que do último, ou Felipe está aqui, ou Felipe está aqui. Vocês concordam? Para ele estar mais próximo do primeiro do que do último? Perfeito. E, sabendo que Ari será atendido antes que Carlos, e que Carlos não é o quarto da fila, então Carlos não está aqui. Carlos não está aqui na posição 4. O Carlos pode estar aqui? Por que o Carlos não pode estar na quinta? Porque ele está antes, está na frente do Daniel,
que está atrás do Bruno. Ou seja, depois do Carlos, tem pelo menos 2 pessoas. Então, o Carlos não está aqui e aqui ele não pode estar, porque ele tem 2 pessoas atrás dele. Consequentemente, aonde que o Carlos poderá estar? Ou aqui, ou aqui. Ele só não pode estar aqui no primeiro. Por que ele não pode estar no primeiro? Porque o Ari vem antes dele. Tá? Então, eu só tenho uma posição para o Ari. Aonde? Primeiro lugar. Então, eu já sei que aqui é o Ari, aqui pode ser o Carlos ou o Felipe, aqui, se for um aqui, o outro é lá, tá? Pode ser. Agora, o que aconteceu? Falta ainda Bruno, Daniel e Elias. Está faltando esses 3. O Bruno está imediatamente atrás do Daniel. Então, eu posso ter Daniel aqui, Bruno aqui. Posso ter Daniel aqui e Bruno aqui. Vocês concordam que são as 2 posições possíveis? Ou o Daniel é o 4º, o Bruno é o 5º, ou o Daniel é o 5º e o Bruno é o 6º. Só existem essas possibilidades. Se for essa daqui, o Elias estaria aqui? Oi? Que se encontra imediatamente. Então é o contrário aqui, ó. Bruno aqui, Daniel aqui, e Bruno aqui, e Daniel ali. São 2 possibilidades. Ou assim, ou assim. Se Bruno for aqui, Elias está lá no final. Mas se Bruno for aqui, Elias vai estar onde? Então, quais são as possibilidades do 4º lugar? Bruno e Elias. Ou é um, ou é outro. Então, nesse caso, letra E, só pode ser Bruno ou Elias. Captaram? Então, a gente colocou ali a sequência da fila. Essa, particularmente, eu acho o melhor formato de nós fazermos. E aí você, ao ler o texto, você vai tentando encaixar cada um na sua posição. Você vai verificar que vai ter várias variáveis. Vai ter situação que um determinado nome pode estar em mais de uma posição. Então, você vai fazendo as projeções e, no final, eliminando até chegar no resultado final. Tranquilo? Só na prova para saber se está tranquilo mesmo, né? Não, mas... vou até voltar aqui, ó. Ela falou uma verdade ali. Se cair fila, qual que é o procedimento para fazer? Está aqui, ó. É esse o raciocínio. O que vai mudar lá na prova? A contextualização. Ao invés de chamar de Bruno, Daniel, vai dar outro nome, vai dizer uma outra situação. Isso aqui é uma das apostas nossas, cair alguma coisa associada à fila ou a posicionamento das pessoas. Bom, vamos falar um pouco de estatística aqui. Média, mediana e moda, medidas de posição central, gente. Essa parte é a parte relativamente mais simples da estatística e é uma parte que tende muito a aparecer, porque dentre as questões de estatística, se forem 4, você pode ter certeza que uma dessas 4 vai ser de nível fácil. 2, mediana e 1, difícil. Tá? Geralmente é assim a distribuição do peso. Uma fácil, uma difícil e 2 medianas. E essa fácil, eu aposto muito que vai ser sobre isso. Média, mediana e moda. Tá? Que a gente precisa garantir, pelo menos essa aqui. Tá? Medidas de posição central, a gente tem lá valor mínimo e valor máximo. Quando você tem um conjunto de valores, e vai apresentar para você lá uma sequência de valores, você tem um valor mínimo e um valor máximo. Valor mínimo, o menor valor, valor máximo, o maior valor. A diferença entre o maior e o menor é chamado de amplitude, tá? Então, a amplitude é a diferença entre o maior valor que você possui naquele conjunto e o menor valor, ok?
Bom, outra medida é a média aritmética simples, que é de conhecimento de todos vocês. O que é média aritmética simples? É a soma dos valores dividido pela quantidade. A gente fazia muito isso em época de escola para calcular a nota, né? Fez 4 provas, soma as 4, divide por 4. Fez 5 provas, soma é 5, divide por 5. Tá? Então, média aritmética é a soma dos valores dividido pela quantidade. A gente chama de soma dividido por contagem. Isso aqui tranquilo? Tá? Beleza. A ponderada. A média aritmética ponderada é quando eu tenho um valor associado a outro valor. Um detalhe, gente, a média aritmética ponderada, ela é uma média aritmética simples também. Ela pode ser resolvida de forma ponderada ou de forma simples. Só para vocês terem uma ideia, vamos supor que eu tivesse assim, ó, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Calcule a média desses valores. O que nós iríamos fazer de forma simples? Pegar 4, mais 4, mais 4, mais 5, mais 5, mais 6, mais 6, mais 6, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dividido por 8. Pronto, isso aqui é a média aritmética simples. A média aritmética ponderada, ao invés de um determinado valor repetir várias vezes, como eu fiz aqui, somando, eu multiplico o valor pela quantidade de vezes que ele se repete. Porque o que é uma multiplicação? A multiplicação é um indicativo da quantidade de vezes que um determinado valor é somado. Por que 5 vezes 4 são 20? Porque 5 mais 5 mais 5, 4 vezes dá 20. Então, a multiplicação é esse resumo, é essa simplificação de uma adição de parcelas iguais. E aí, na média ponderada, o que eu faço? Ao invés de somar 4 vezes 3. 2 vezes, 5 vezes 2. Mais 3 vezes, 6 vezes 3. Dividido por quem? Pela quantidade, que é, no caso aqui, o peso o valor que eu multipliquei indicando a repetição. 3 mais 2 mais 3. Vai dar na mesma. Ah, professor, é melhor eu fazer como simples, eu já estou mais acostumado. Tudo bem. Se for pouquinhos valores como esses, mas e se você tiver aí 15, 4, 35, 46? Aí já complica, né? Você fazer desse jeito. Aí é melhor usar a forma ponderada. Mas entendam que dizer média aritmética simples e ponderada é praticamente a mesma coisa, a diferença é só na representação, tá? Que uma representa multiplicando, a outra é só soma. Mediana. Alguém sabe me dizer o que é mediana? Exatamente. Nós temos um conjunto de valores. O termo que se encontra no centro é a mediana. Então, se eu tenho um valor assim, se eu tenho uma situação assim, ó, quem é a mediana aqui? Ah, falaram uma palavra-chave aí, muito bem. Tem que colocar em ordem. Isso é chamado na estatística de rol estatístico. Toda vez que você tiver um conjunto de valores, porque a mediana é o valor central. Se você olhar para cá, e assim, ó, quem está no meio tem 4 para cá, 4 para cá, professor, quem está no meio é o 4, então a mediana é o 4. Se você fosse olhar do jeito que está ali, seria. Mas a estatística diz, primeiro organiza, que é o rol estatístico. O rol é colocar em ordem ou crescente ou decrescente, tanto faz. Tá? Então, o menor aqui é o 1, depois 3,
depois 4, depois 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, agora eu coloquei em ordem. Tá? Nesse caso, quando eu tenho uma mediana, quantos elementos tem aqui, gente? 9 elementos. 9 é par ou é ímpar? Ímpar. Então, prestem atenção aqui. Esse é um assunto muito fácil, porém as pessoas se embaraçam. Quando você tem um conjunto de valores, você pode ter uma quantidade par ou pode ter uma quantidade ímpar. Quando for uma quantidade ímpar, que é esse caso, o valor central vai ser sempre um número que está presente aqui. O valor que está no centro vai ser um dos elementos aqui. Como que eu encontro? Assim, ó. N mais 1 dividido por 2. Onde N é a quantidade de elementos. Tá? Tem 9 elementos? 9 mais 1, 10. Dividido por 2, 5. Coincidentemente, é o mesmo número. Tá? Não, não é o mesmo número. Olha só, 5. 5 é a mediana? Não, isso aqui é posição. Posição. Eu tenho aqui primeira posição, segunda, terceira, quarta. Isso é posição. Quem está na segunda posição? O 3. Na terceira posição? O 4. Então, isso é posição. Quer dizer que a mediana desse conjunto é o número que está na quinta posição. E quem está na quinta posição aqui é o 6. Então, a mediana, nesse caso, é o 6. Só isso, professor, só. Mediana é só identificar o valor central. Mas isso, quando eu tenho uma quantidade ímpar. Ímpar. Professor, e se eu tivesse uma quantidade par? Agora eu vou colocar mais um elemento aqui, ó. Eu já vou aproveitar a ordem para a gente ganhar tempo. Então, está aqui, já está organizado. Só que agora eu não tenho mais 9, eu tenho 10 elementos. Nesse caso, para encontrar a posição, usa-se a mesma fórmula? Usa-se a mesma fórmula. Então, vai ficar 10 mais 1, 11, dividido por 2, 5, isso aqui é posição. Tá? Mas, professor, como assim posição 5,5? O 5,5 está entre qual posição? Entre o 5 e o 6. Quem está na posição 5 aqui? O 6. Quem está na posição 6? O 7. Então, eu vou pegar o antes e o depois e calcular a média simples dele. 6 mais 7, 13 dividido por 2, 6,5. Então, nesse caso, a mediana é 6,5. Tá? Então, repetindo, você pode ter um conjunto de valores com quantidade par ou com quantidade ímpar. Em ambos os casos, você vai usar esse mesmo recurso para encontrar a posição mediana. Soma o total mais 1, divide por 2. Se for uma quantidade ímpar, você já vai encontrar o elemento direto na posição. Se for uma quantidade par, você tem que pegar o antes e o depois e calcular a média deles. Tá? Isso aqui é quando nós temos uma quantidade par. Só quando for par que calcula a média. Ok? Alguma dúvida? Beleza. E a moda, professor? E a moda? O que é a moda? A moda, como que nós tratamos a palavra moda no nosso dia a dia? O que é moda para nós? Aquilo que aparece mais. Quando você fala uma roupa está na moda, porque está todo mundo usando, a grande maioria das pessoas usam. Então, isso que é moda, né? Na estatística, a moda não é diferente. Moda é o nome que se dá a determinado valor de um conjunto de valores que aparece com maior frequência. Então, você tem lá um conjunto de valores e esse valor aparece em destaque. Esse cara é a moda. Exemplo, ó. Vamos supor que eu tenha assim, 3, 4, 3, 5, 4, 3, 2. Quem é a moda aqui? Só o 3?
Olha só, definição de moda. Moda é o valor que aparece com maior frequência. Eu não disse que moda é o valor que se repete, mas aquele que aparece com maior frequência, ou seja, se repete com mais vezes, certo? O 4 repete? Repete, só que não é mais vezes, então ele não é a moda. Nesse caso, qual é a moda? A moda igual a 3. Só isso, professor, só. Só isso que é moda. Não tem moda. Tá? Não tem moda. Agora, se eu tivesse assim, aqui, acrescentasse o 4. E agora, qual seria a moda? Ah, pode ter mais de uma moda? Pode. Num rol de elementos, eu posso ter mais de uma moda. Aqui, quando tem só uma, ele é chamado de unimodal. Se tem duas, bimodal. E assim vai, polimodal, com muitas modas. Como pode também, tipo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E agora? Quem é a moda agora? Ou quais são as modas? Todos? Não existe moda. Por quê? O 1 repete, o 2 repete, todos se repetem, mas nenhum se repete mais vezes. Então não existe moda, porque a moda só é atribuída quando aparece mais que os outros. Então, nesse caso, ele é chamado de amodal, ou simplesmente não existe moda. Ok? Sim. Não tem limite. O que garante ser considerado como moda é o fato dele aparecer mais vezes. Ah, repetiram 10 vezes. Todos repetiram 10? Sim, então não tem moda. Ah, teve um que repetiu 11. Ah, aí existiu moda. Ou teve um, vamos supor que aqui eu tivesse de novo, ó, 1, 2, 3 e 4. E agora, qual é a moda? 1, 2, 3 e 4. Nesse caso, eu tenho um elemento que apareceu menos. Aí surge a moda. Para existir moda, precisa de pelo menos algum elemento aparecer em menor quantidade. Se todos aparecerem na mesma quantidade, não vai existir. Ficou claro? Tá? E não tem limite de quantidade. Bom, vamos lá então. Como que a FCC cobra isso aqui, tá? Aqui. Em um grupo de pessoas, encontramos as seguintes idades. 20, 30, 50, 30... A mediana e a moda são, respectivamente, 15. Essa é aquela questão que você ganha tempo, tá? É para você matar ela rápido. 15 segundos para responder. É, 41. Aqui, quanto? Letra C? É. Não está organizado. A gente precisa organizar. 20, 30, 22 vezes, aliás, né? 22. Ah, quando repetir, você tem que colocar ele, a quantidade de vezes que ele repetir, tá? O 20 aparece 2 vezes, depois 25, ajudem aí. Ah, o 18 antes do 20, o que mais? 30, 36, 39, uma vez só, né? 41, 3 vezes, né? E 47,
45, 47, 52. Tá. Aqui, gente, tem poucos valores. Eu até posso perder um tempinho organizando eles. Mas pode acontecer de, na prova, aparecer aqui 80 valores, 200 valores, entendeu? Um quantitativo bem maior. Então, qual é a dica? É a seguinte. Você precisa saber o meio, não é isso? O meio, a mediana é o meio. Para descobrir o meio, você só vai... Geralmente o exercício fala, dado um conjunto de 40 valores, você já sabe que é 40. Não sabe a ordem, mas sabe que tem 40. A metade de 40 vai ser 20. Então, basta você organizar até chegar no 20. Tá ligado? Você não precisa organizar até chegar no 40, perdendo tempo de ir até o final. Você só precisa saber até o meio. Depois, quem vem do meio para lá, não importa. A não ser que seja par, aí você precisa saber o que vem logo depois do meio. O próximo depois do meio, certo? Mas se for ímpar, tá? Você vai encontrar exatamente o valor. Então, se ele falar bem assim, dado um conjunto de 39 valores, 39 mais 1, 40, dividido por 2, 20. Então, você organiza até chegar no 20. Chegou no 20, é ele, acabou. Não precisa saber quem é o 21, 22, não percam tempo com isso. Entenderam o que eu quis dizer? Vamos supor, professor, se deu exemplo, caiu naquela sequência de 41, meio vai ser 41, qualquer um deles. Sim, vamos supor que é isso. Vamos supor que aqui tem quanto? 3, 6, 9, 12, 13, 14. Vamos supor que ele falasse que tinha 30 termos. Tá? A metade de 30, 31, vai dar 15,5. Então, você precisa saber o 15 e o 16. Você organiza, chegou no 15 e o 16, pode parar. Não precisa continuar daí para frente. Tá? Bom, aí nesse caso aqui, a mediana, ele pede a mediana primeiro, a mediana vai estar aqui, né? Vai ser, são 14, mais um 15, vai dar 7,5, vai estar entre o 7 e o 8. Então, como é um número par, soma e divide por 2, né? Vai dar 80 dividido por 2, 40. Então, está aqui. E 41 é a moda, é o que apareceu mais vezes. Simples. Sim, pode falar. Perfeito. Nem precisaria eu calcular aqui necessariamente a mediana. Pela moda, eu já mataria essa questão. Porque como a moda é o que aparece mais vezes, e ela está clara que é o 41, você, aqui, ó, a palavra respectivamente é uma palavra de ordem, então o primeiro é mediano, o segundo é moda. Olhando para a moda aqui, ó, eu só tenho essa opção que tem o 41. Então, ganharia muito mais tempo e resolveria ela, tá? Mas assim, é bom a gente fazer desse jeito, porque ele pode pedir só um, ou pode pedir só o outro, ou pode pedir os dois, tá? Poderia ter 41 para cá, aí já não daria certo. Se tivesse mais um 41, aí eu já teria que calcular a mediana. Ficou claro? Próximo, ó. Os números de autos de infração lavrados pelos agentes de um setor de órgão público durante 10 meses foram registrados mensalmente, conforme a tabela abaixo. Aqui, verifica-se que nesse período, o valor da soma da média aritmética, número de autos por mês, com a mediana, é igual ao valor da moda multiplicado por... Parece difícil, mas não é. Não é. A princípio, você leva um... E, inclusive, gente, tomem cuidado com isso. Principalmente com textos grandes. Às vezes a gente já se assusta. Às vezes é só o tamanho dele, só para impor respeito. Quando você vai ver, é simplesinho de ser feito. Tá? O que o texto está dizendo? Que nós temos uma tabela que dá os autos. Olha o que ele fala. O valor da... Soma é mais ou é menos? Mais.
De quem? Quem que está somando? Média aritmética com... Então, você vai achar a média aritmética, você vai achar a mediana, e o que, que você vai fazer? Somar. Perfeito. Média aritmética mais mediana. Tá? Aí, continuando, é igual ao valor da moda multiplicado por um valor. Então, a partir do momento que eu souber a média aritmética, souber a mediana e souber a moda, para encontrar esse valor aqui, é só eu dividir essa soma pela moda. Ó. É o valor. Então, eu conhecendo os três, eu somo a média aritmética mais a mediana, divido pela moda, esse vai ser o valor que eu tenho que multiplicar. Tá? Então, vamos lá. Média. É difícil achar aqui a média? Média aritmética é difícil achar? O que é média aritmética? Soma dividido por... Eu preciso somar tudo isso aqui, gente. O exercício já deu, ó. 56. Eu preciso contar quantos tem aqui? Não, ele já falou que são 56 dividido por 10 dá quanto? 5,6. Aí, para saber a mediana. Se é mediana, o que vai acontecer? Como são 10, 10 mais 1, 11, dividido por 2, 5,5. Então, eu tenho que pegar o 5 e o 6. Posição 5 e 6. Bom, aqui eu vou precisar organizar. Então, eu começo aqui com 4, né? 4. Depois o 5 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes. Depois vem o 6. Ó, aqui eu já não preciso mais. Por quê? Porque eu só preciso a posição 5 e 6. Se quiser, completa o resto. 6 de novo, 7, 7. Pronto. Coloquei todos. Então, tem que pegar a posição 5 e 6. A posição 5 e 6 está aqui. 5 mais 6, 11. Dividido por 2, 5,5. Então, a mediana vai ser 5,5. 5,6 mais 5,5 vai dar 11,1. Ou seja, descobri aqui, ó. Então, meu x é igual a 11,1 dividido por quem? Pela moda. Qual é a moda aqui, gente? A moda é o 5, né? Está fácil também de identificar. O 5 aparece 4 vezes, então divido por 5. E para fazer essa divisão, x é igual 5 vezes 2, 10, para 11, 1. Aí vai dar 11 de novo, vai dar 2, 5 vezes 2, 10. 2,2 já é suficiente para responder aqui, já, porque eu só tenho um que é 2,2 aqui, ó. Os outros é 2,5, 2,1, 2,3, 2,4. Eu nem preciso concluir a divisão, eu só preciso saber quem é o primeiro cara que vem após a vírgula. Então, quem bugou aí na divisão, aqui, ó, 11,1 dividido por 5. 5 vezes 2, 10, para 11, 1. Aí, abaixo o próximo, né? Como aqui é vírgula, vai dar 11 de novo, vai dar 2 novamente. 5 vezes 2, 10, para 11, 1. Então, na verdade, ali vai dar 5,22, porque aí acrescento 0, 5 vezes 2, 10, para 10 nada, acabou. É assim que eu faço a conta. Mas eu não preciso prolongar nessa divisão. Se tem a primeira casa aqui é 2, aqui é 2, acabou, é isso. Alguma pergunta, gente? Pessoal, média, moda e mediana. Medidas de tendência central é a minha aposta na questão fácil que a gente vai ter. Entenderam isso? Ficou claro? Tá? Se alguém não entendeu, vou estar por aqui ainda alguns minutos, podemos conversar. E aquela questão de relação arbitrária de posição, dê uma revisadinha depois, tá? Que é bem provável que vai ter uma questão dessa. Ó, 2 questões aí vai estar garantida amanhã aí.
posição, alguma coisa nesse sentido, e medidas de tendência central. É a aposta nossa para essa prova. No demais, gente, pegando as palavras do professor aqui de português, no demais é só aqueles que acreditam, quem tem fé, clamar a Deus e pedir também muita paciência, muita serenidade na hora de fazer a prova, muita serenidade. Deus está com vocês, nós estamos torcendo para o sucesso de vocês acontecer. Deus sabe o melhor na sua vida. E se for o melhor, você está lá, você vai estar lá, pode ter certeza. Tá? Deus abençoe, muito obrigado aí. Boa prova para vocês amanhã.